Olá, acadêmico. Estamos chegando já na terceira aula de nosso curso e é importante destacarmos alguns elementos essenciais na compreensão dessa disciplina que, ao mesmo tempo, ela é específica, mas ela é ampla ao dar uma visão geral sobre a sociedade, sobre a cultura e sobre as relações com a educação. Em nossa terceira aula, como você está observando no ambiente virtual, nós deixamos a temática voltada para o multiculturalismo. E aí você deve estar se perguntando, mas por que multiculturalismo? Obviamente, a ideia do multi vê a quantidade, a diversidade e a criação de muitos espaços. Dessa forma, nós temos que pensar pelo menos em como a cultura ela se desenvolve. E esse é o foco central da nossa conversa pequena que nós vamos ter no momento. Obviamente, você deve já perceber que a cultura faz parte do seu dia a dia. No momento que nós nos relacionamos, nós estamos construindo cultura. No momento em que você está assistindo essa pequena inserção dentro do seu espaço virtual, isso também produz uma certa cultura. Mas, de um ponto geral, a cultura ela é classificada nos espaços gerais em três grandes áreas. Uma cultura dita erudita, uma cultura chamada de popular e uma terceira chamada de cultura de massa. Bem, o que é a cultura erudita? Basicamente, é aquela desenvolvida pelas sociedades que dominam. Então, você já deve ter visto em filmes, em repercussões diversas em noticiários, o modo de vida que as pessoas de alto nível passam a ter. Com festas, com carros, com viagens, com shows. Esse modo de pensar, esse modo de viver gera uma certa cultura. Cultura são as manifestações que os indivíduos eles passam a ter. E, obviamente, essa massa que domina, ela cria uma certa cultura, que vira o padrão dominante. Daí porque a gente chama de cultura erudita. É a cultura do padrão que domina. Fora a cultura do padrão que domina, nós temos uma segunda que é chamada de popular. Normalmente, ela se refere às formas de sentir, pensar, agir e expressar do povo em geral. Por exemplo, se você estiver inserido numa região em que é comum festas populares, o nome já está dizendo festas, manifestações culturais populares, ou seja, do povo, que emanam da sociedade do dia a dia. Talvez você esteja até se perguntando, mas nessas festas ditas populares, não há participação de classe dominante? Claro que há, mas basicamente ela não fluiu de quem dominava, ela fluiu de quem estava na base, que muitas vezes é excluído da sua possibilidade de interação. Então, nós costumamos classificar a cultura popular como emanando da necessidade do povo para que se possa se sentir incluído no meio social. A terceira cultura, ou forma de classificar